Olá, meu nome é Luiz Rodrigo Tosi e eu sou responsável pela área de Data Analytics na IPNET. Sejam bem-vindos ao webinar sobre Marketing Analytics. Nossa ideia é, nos próximos minutos, mostrar um pouquinho do que é o Marketing Analytics, como que nós da IPNET podemos ajudar você nessa área e nessas atividades. O que a gente vai mostrar basicamente é o que a gente chama de Cloud for Marketing, né? Seria realmente a parte de cloud para as questões de marketing, tá? Então, vou convidar vocês para participar também, né? Fiquem à vontade. Falando um pouquinho só da IPNET, um pouco antes de mais nada. A IPNET ela começou em 2002, né? Tem aí, vai fazer 18 anos agora no meio do ano. E começou com um foco bem em hardware, né? Na realidade, eu sempre brinco que a gente tem uma expertise em ser vanguarda do que existe na época, né? Em 2002 era hardware, depois veio questão de software, depois licença, focamos mais em produtos de inteligência, tanto inteligência no que diz respeito a cloud engineering, né, que é engenharia de cloud, quanto na parte de machine learning, de dados, etc., que é um pouco mais a minha parte, né? Começamos uma expansão para o Latam e conseguimos, inclusive, ser nomeados partner do ano, né, de 2018, em serviços pelo Google, né? Atualmente nós estamos no Rio, São Paulo e Chile, né? Graças a Deus estamos chegando perto da marca de 1.000 clientes, várias pessoas certificadas na nossa equipe, ou seja, a gente tem aí um know-how muito grande para falar sobre, não só sobre Google, mas sobre dados, sobre colaboração, sobre transformação digital. E a nossa filosofia, né? Essa é a foto do pessoal recebendo o prêmio de parceiro do ano, né? Lá na Califórnia. A nossa filosofia é chamada Growth Partner, né? A marca é IPNET Growth Partner, exatamente porque a nossa ideia é que se eu tenho nosso cliente ou nosso parceiro crescendo, eu cresço junto, e esse é o objetivo. Algo realmente que está no nosso DNA, de Customer Centric, de focar na melhor entrega, ser trusted advisor e naquele esquema de se eu não consigo entregar, eu aviso, tipo, eu procuro um outro parceiro dentro do meu ecossistema que possa tá ajudando a esse cliente. Acho que é mais ou menos assim que deveria todo mundo trabalhar, né? Mas esse é o mote que faz a gente levantar da cama. No caso, não é ir para o trabalho, porque a gente está em quarentena, mas é fazer um bom trabalho. Bem, falando especificamente de Marketing Analytics, né? O que é o Marketing Analytics, né? Essa foto ela diz tudo, no sentido de a gente tem pessoas profissionais de marketing que hoje em dia têm uma quantidade gigantesca, monstruosa de dados, né? E precisa, de certa forma, analisar esses dados, confirmar a qualidade desses dados, tirar insights e, ao mesmo tempo, tornar eles úteis, né? Uma parte desse board aí que tá nessa foto pode ser, por exemplo, acessos ao site, pode ser cadastro de clientes, pode ser as últimas vendas desse cliente, pode ser também feedbacks, sejam positivos ou negativos desse cliente. Ou seja, isso tudo a gente consegue juntar, e isso eu falo não só na internet, no mercado inteiro, né? Consegue juntar essas informações e trabalhar de uma forma que faça com que o marketing consiga trabalhar melhor, fazer novas vendas, vendas melhores, clientes mais satisfeitos e tudo. Só que é lindo falar, mas na prática, o que a gente vê no mercado é isso que está aqui no slide. Todo mundo muito separado. Assim, existem empresas que falam assim, putz, olha, vamos trocar o nosso CRM, né, que é a base, o software de cliente, vamos trocar o CRM para tal CRM. E vem uma seção uma parte da empresa, compra esse CRM, faz um ótimo trabalho, mas esse trabalho não é integrado com o resto. Então, muitas vezes a gente vê empresas, por exemplo, que tem o estado da arte do software em cada uma das seções, né, em cada uma das áreas, departamentos, para que esse estado da arte dos softwares não se falam. Então, eu não sei se acaso o cadastro de fulano está bem feito. Eu não sei se esse fulano ele fez boas compras.
eu não sei se esse fulano efetivamente está assinando nosso newsletter. Essa informação não circula. Então faz com que você não tenha uma visão 360 do seu cliente. Eu estou falando cliente, mas poderia também ser parceiro, o próprio colaborador também, né? Então, o que é o Cloud for Marketing, né? O Marketing Analytics do Google, né? E que é o que a IPANET vem trabalhando. É de unificar essas informações. Ninguém está falando para você desinstalar os seus aplicativos ou deixar de fazer da forma como você trabalha, mas você levando para um ambiente de nuvem, que é um ambiente escalável, disponível, onde você paga pelo que efetivamente consome, então você não precisa fazer várias compras enormes de bancos de dados e de máquinas que eventualmente você só vai usar no pior cenário, que seria sei lá, uma Black Friday, né? Ou a Black Friday do seu negócio. Né? Então, assim, você trabalhando num ambiente nuvem, que é um ambiente escalável e que pode se encaixar perfeitamente no seu negócio, você consegue juntar essas informações, né? Algumas estratégias, como de Data Warehouse, Data Lake, e tem várias sopas de letrinha, né? São especialidades da IPANET, né? Ou seja, de juntar esses dados e conseguir fazer com que eles sejam, eles falem entre si da melhor forma possível, seja com bancos de dados como BigQuery, Cloud SQL, Data Store, ou então com outras sopas de letrinha. Acho que no fim das contas é unificar essas informações, é fazer com que elas sejam úteis e você poder, por exemplo, como está aqui mesmo no slide, né? Você poder vincular as suas mídias sociais com efetivamente seu conteúdo de marketing, com campanhas, com o quanto foi vendido, com feedbacks e daí em diante, né? Lindo. E agora, né? Sim, agora eu já tenho um ambiente super consolidado, né? Como o pessoal aí da foto, né? A gente brinca com esse slide. Agora eles não estão olhando lá para trás, para os dados todos espalhados, eles estão olhando para algo mais segmentado, algo mais focado no que precisa, né? Então agora a gente precisa atacar basicamente três grandes vertentes, que é o nosso trabalho de Marketing Analytics, né? E se condensa em descobrir a jornada do cliente, tá? Entender que o cliente ele tem um comportamento, entender que o cliente tem um comportamento agora, mas pode ter sido diferente do anterior, e entender também que esse cliente ele pode ser comparado com outros clientes semelhantes, né? A gente vai mostrar alguns exemplos, mas um exemplo bem clássico é mães de primeira viagem, né? Ou seja, mães de primeira viagem buscam basicamente pelas mesmas coisas, elas procuram informação em basicamente os mesmos sites, acaba tendo um padrão de comportamento bem comum. Além de descobrir e entender essa jornada do cliente, a gente precisa ter efetivamente uma forma de prever resultados bem, né? Uma parte daqueles silos de dados, né? Aqueles dados todos espalhados, eram super úteis para prever resultados de venda, resultados de ciclo de vida do próprio cliente. Então, a parte de prever resultados também é muito importante e personalizar a experiência do usuário, porque os dois primeiros eles são muito para dentro, né? Ou seja, a sua empresa ou o seu business entendendo quem é o cliente, tentando melhorar as suas vendas, etc. Mas, no fim das contas, né? Assim como a gente falou da filosofia Growth Partner, o usuário é o fim, o usuário é o objetivo de tudo. Então, ou seja, eu quero com certeza vender, assim como todas as empresas, né? A gente precisa vender para se manter em pé, mas eu quero também ter clientes satisfeitos, clientes felizes, né? Então, personalizar essa experiência é muito importante, não só para vender mais, mas também para ter clientes que associem sua marca a algo bom, né? Então, a primeira parte, tá, que seria descobrir a jornada do cliente, a gente quebra em três grandes partes, né? As duas primeiras são muito parecidas, mas têm objetivos diferentes, e a última é mais específica, né? A análise de tendências de Self-Service Analytics, né? Eles têm como objetivo a gente analisar na prática, né? É, como esse comportamento funciona, né? A gente tem, né, duas ferramentas muito boas para fazer esse tipo de análise. O Google Data Studio, que é um dashboard gratuito do Google, né?
que faz esse dashboarding. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Ele faz painéis com gráficos, etc. E com esses gráficos e o conhecimento de negócio de vocês, né? A gente consegue entender tendências. Tendências como, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né? Mas é verdade. Na quarentena, a quantidade de entrega é muito maior, gigantescamente maior. Isso pode parecer muito óbvio, mas quando a gente vê isso em números, a gente consegue entender o quanto maior é isso. É 2 vezes maior, 3 vezes maior, 100% maior? Ninguém sabe. Vamos analisar nas tendências, né? Essa é uma ferramenta para análise de tendência, mas quem vai analisar, né? Então, a ideia de Self-Service Analytics é um outro tipo de abordagem, basicamente parecida, mas é quando você empodera os seus usuários a fazer isso de uma forma simples, né? Existem empresas que têm grandes equipes de TI somente para preparar dados e preparar relatórios para alguém receber e falar assim: aumentou, diminuiu. Não faz muito sentido, né? A mesma pessoa que olha e fala, aumentou, diminuiu, poderia estar fazendo um gráfico para ela mesma. Por que não, né? Então, é o que a gente chama de Self-Service Analytics, né? Não só para gráficos, mas para exploração de dados também. Então, esse AI Platform, né, que é a inteligência artificial, plataforma de inteligência artificial do Google, tem algumas ferramentas de exploração de dados. Isso é muito comum, especialmente para cientistas de dados, né? São os notebooks, né? Ou Jupyter, ou algo assim, que o pessoal de ciência de dados usa bastante, onde você pode entender tendências e, ao mesmo tempo, fazer uma exploração muito mais profunda matemática disso, né? O Data Studio, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, é basicamente uma grande interface, né? Um papel em branco onde você edita, né? Tá ali em cima o botão Edit. Você edita, você arrasta, é basicamente drag and drop, você arrasta o componente, você personaliza, algo muito parecido com o Excel, só que com uma diferença, né? Aqui a gente está num site como se fosse um Google Docs, onde lá em cima, do lado do lado errado. Do lado do botão Edit, tem aquele símbolo de uma pessoa com mais, que é o quê? Compartilhar, né? Você pode compartilhar isso, você pode colocar isso dentro de um site, mandar por e-mail, criar uma recorrência para todos os dias mandar isso por e-mail com os dados 100% automatizados, porque esse dashboard está ligado num banco de dados que está atualizando esses dados tão frequente quanto o seu banco atualiza. Lembrando aí, se a gente não tiver num ambiente de nuvem, dificilmente você vai conseguir ter uma atualização tão constante quanto você estaria no ambiente de nuvem. A parte de segmentação de usuários, né, que é o terceiro item, né, do que a gente estava discutindo, ela é bem simples, se você parar para pensar, mas é algo fundamental, né? Eu tenho meus usuários do meu negócio, eu tenho que segmentar eles de uma forma que faça sentido para mim, o usuário de negócio, o especialista, né? Então, quando eu penso em segmentação de usuários, né, a gente pensa realmente em categorizar personas diferentes para ter uma abordagem diferente, tá? É, Isso pode ser feito, né, não só pelo AI Platform, como a gente falou da outra vez, né, mas também utilizando uma ferramenta chamada Data Prep, né, que é uma ferramenta de preparação de dados visual, bem interessante, né, coloquei aqui. A ferramenta, apesar de ter muita coisa na tela, ela é relativamente simples de funcionar, ela é muito intuitiva, tá? E aqui na parte direita da tela, você tem aqueles suggestions, etc. Você cria uma receita de bolo. Então, você pode falar, por exemplo, eu quero categorizar meus clientes, por exemplo, por idade. Então, eu quero atingir, por exemplo, o público mais idoso e esse público mais idoso, por exemplo, eu quero fazer um ad específico a respeito do Covid, né? Agora, eu também tenho uma outra área da minha empresa que não tem nada a ver com isso, que é a parte mais infantil. Então, eu quero pegar pessoas que têm crianças, que têm filhos, e essas pessoas eu não quero falar sobre Covid, eu quero falar o quê? Sobre delivery, por exemplo, de livros ou de brinquedos, que a gente está com uma promoção, blá, 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 blá. Então, aqui você consegue, de uma forma visual, né, tratar esse dado, fazer segmentações e gerar informação o quê?
para o dashboard e você poder alimentar esse ciclo. Tá? Na parte de previsão de resultados, né, nós temos dois tipos macro, né, de resultados que a gente pode prever. Né? O primeiro é o chamado Lifetime Value. Né? O que é o Lifetime Value? Ele é uma forma, uma métrica, na realidade, né, uma métrica conhecida de marketing, tá? E diz o ciclo de vida, né, basicamente, o tempo de ciclo de vida do seu cliente. Né? Então, tem vários estudos em torno disso, né? Isso é uma ferramenta extremamente poderosa. Tem outras ferramentas, sei lá, CAC, o próprio LTV, outros tipos de LTV. Mas a ideia é como é que eu vou prever isso, né? Como é que eu vejo uma probabilidade do meu cliente, por exemplo, passar por toda a cadeia do meu site, né? Que seria, entrei, seja por um landing page ou um e-mail marketing, alguma coisa, olhei, curti, interagi e comprei, né? Isso seria mais ou menos esse lifetime value. E a compra, né? Especificamente, tipo, legal, né? Quase entrou, fez todo o ciclo, comprou ele vai comprar quanto? Outros toses, né? Não são da minha família, mas são pessoas com a mesma segmentação do que eu tenho. Outros toses também vão comprar mais ou vão comprar menos. Isso é fundamental para ter um controle de estoque, né? Por exemplo. Então, para o Lifetime Value, né, a gente tem um exemplo, né, aqui que eu coloquei que faz sentido para o Marketing Analytics. Né? Então, tudo começa o quê? Numa forma da gente consolidar informações que estariam em lugares diferentes, que seriam, no caso ali, compras e histórico de navegação do site. Compras está no meu CRM, eu coloquei ali como exemplo Salesforce, que é bem comum. E os hits e bouncing rates e essas métricas todas do site estão em outro canto, no Google Analytics, né? Então, a gente utiliza o quê? Utiliza o GCP, que é o Google Cloud Platform, né? Nuvem do Google, para tratar, juntar esses dados, tirar a probabilidade de LTV, né? Lifetime Value, tratar essa informação e, a partir dessa informação criada, eu retorno para as minhas plataformas. Né? Ou seja, não estou recriando a roda. Eu estou simplesmente fazendo um processo que retorna, né, enriquece a minha informação. E o que eu faço? Eu vou pegar usuários, por exemplo, e colocar nas suas listas corretas de plataforma de anúncios. Então, por exemplo, usuários que ficam entrando no site, ficam andando e não chegam a lugar nenhum, talvez ou eu esteja me expressando mal, no sentido de eu não estou conseguindo colocar as coisas nas categorias certas, ou ele tem dificuldade, né? Então, assim, eu consigo não só pelo Salesforce, mas pelo Google Analytics, nesse caso, né, entender ele, separar ele em listas diferentes, devolver para a plataforma do anúncio, combinar o melhor anúncio para a melhor lista de usuários e disparar o anúncio certo para o usuário certo, tá? É, isso daqui, né, é bem parecido com o que o marketing já faz sem o marketing analytics. A diferença é esse segundo step. Essa segunda parte, a gente utiliza inteligência artificial, utiliza as regras que foram feitas ali no Data Prep e tudo para colocar uma probabilidade de qual target eu deveria utilizar em termos de anúncio. Nesse caso aqui, por exemplo. Tá? No que diz respeito à previsão de compras, a gente está falando especificamente de modelos matemáticos, machine learning mesmo. Então, isso significa o quê? Além do AI Platform, que tem uma série de APIs, uma série de formas facilitadas de você fazer esse tipo de previsão, a gente utilizaria o motor, né, do Smart Analytics do Google, que é o BigQuery, que é um grande banco de dados extremamente rápido, muito rápido mesmo, as coisas acontecem em termos de segundos e milissegundos, mesmo coisas complexas, né? E o BigQuery, por exemplo, ele tem o machine learning do BigQuery, né, que é o que a gente chama de BigQuery ML, né? Esse machine learning do BigQuery, junto com outros, fazem com que você tenha uma capacidade de previsibilidade de compras muito grande. Então, você pode ter desde algo com bastante código, ou seja, vou te dar aqui esse código aqui, a pessoa fica codificando, etc e tal, né, que é programador, etc, até soluções mais user-friendly, né, ou seja, para área de negócio mesmo,
que seria, por exemplo, o AutoML Tables, né? que é uma forma de você subir tabelas, subir CSVs para o Google. Ele treina e te devolve algumas previsões. Né? Tem várias formas de fazer isso. O terceiro grande pilar, digamos assim, que seria personalizar a experiência do usuário, ele também se utiliza agora de bastante machine learning, bastante ferramentas mesmo de inteligência. Né? Então, começa tudo com o monitoramento de sentimento, lembrando que assim, nós somos customer-centric, né? Ou seja, a gente está querendo que o usuário seja feliz. Então, eu preciso saber o que é feliz. Né? Será que ele está curtindo ou não está curtindo? E o que eu vou fazer em relação a isso? Outra coisa também para personalizar a experiência do usuário é segmentar ele, não necessariamente pela forma como eu segmentaria. Eu brinquei aqui, alguém idoso, mãe de primeira viagem, alguma coisa assim. De repente, os meus dados segmentam os meus clientes, meus usuários e colaboradores de uma forma diferente do que eu imaginava. Né? E o motor de personalização, que eu vou mostrar um pouquinho também mais para frente. Para o monitoramento de sentimento, especificamente, né, a gente tem esse exemplo, que é um exemplo bem clássico, tá? Mas é importante, eu quero mostrar, né, onde no telefone, junto com a nossa central de atendimento, um usuário fala, pô, esse produto não era nada do que eu esperava, por exemplo, tá? Aqui está parecendo que foi eu que falei, né? Logo em seguida, o que aconteceu? Né? Assim, a gente está monitorando essas ligações das URAs e telemarketing, etc. A gente pode criar uma forma de, através dessas duas APIs, Speech API e Natural Language API, a gente capturar o áudio, transcrever o áudio, né, para português. Então, o que era um áudio de esse produto não era nada que eu esperava, virou um texto. Esse produto não era nada que eu esperava. Tá mostrando a pessoa que falou, tá mostrando quando falou, etc e tal. E com o Natural Language API, eu consigo entender se acaso esse sentimento foi ruim. Esse produto não era nada que eu esperava, não tem como ser algo bom. Né? Nem se fosse de uma forma assim sarcástica. Né? Então, ele já marca, o sentimento é negativo, veio pelo telefone. Com esse tipo de informação, eu consigo o quê? Eu consigo criar listas específicas dentro, por exemplo, do Google Ads ou de outras plataformas, né? Não somente o Google. Eu consigo criar, por exemplo, nesse caso, clientes frustrados com o produto. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa lista dentro do Google Ads, chamado clientes frustrados com o produto, e eu vou garantir uma experiência do usuário onde eu não fique maçantemente batendo esse produto, né? Vou dar um exemplo, né? Assim, acho que todo mundo tem algum exemplo disso, né? Eu comprei algum tempo atrás um relógio desse de corrida e o relógio de corrida não atendia, era muito ruim, né? Mas o que aconteceu? Toda vez que eu entrava em algum site, vinha uma propaganda falando desse bendito relógio. E eu estava querendo pegar o relógio e jogar na tela. Ou seja, eu não quero saber sobre esse relógio. Eu não gostei, eu não quero receber nada a respeito de acessórios para esse relógio. Como eu vou usar melhor esse relógio. Na verdade, estou contando segundos para comprar outro. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia do monitoramento de sentimento. Tá? Isso tudo é feito, em alguns casos, de uma forma visual, em alguns casos de uma forma codificada, mas a internet está aí também para ajudar vocês. Já no que diz respeito à segmentação data-driven, né, que a gente usa basicamente BigQuery, AI Platform e outras ferramentas desse tipo, a gente precisa entender dentro do dado como ele separaria as entidades dele mesmo. Então, vou dar um exemplo. Né? Normalmente a gente tem aquele exemplo clássico da literatura de Marketing Analytics, que é da pessoa que ia na farmácia ou ia no posto de gasolina e sempre que comprava fralda, comprava também cerveja, né? Isso veio, né, de uma segmentação data-driven, né? Então, acabou se entendendo que se você colocasse, no caso de posto de gasolina, né, que as lojas de conveniência, fralda e cerveja, o cara já pegaria os dois e levaria para casa, né? Isso veio por um processo de categorização, de classificação, né? Para o nosso caso, hoje em dia, né, que não é somente dizer
fraldas perto de uma bebida, né? A gente precisa entender que existem várias formas de segmentar pelo dado, né? Como, por exemplo, é, formas geográficas, formas no que diz respeito não só à idade, mas posicionamentos. A partir do momento que a gente consome também mídia social, né? A gente pode ver o posicionamento, por exemplo, político, ou se a pessoa só tem, por exemplo, Instagram, como eu conheço vários amigos, só para ficar olhando gatinho ou alguma coisa assim. Outros amigos meus também são praticamente ativistas. Ou seja, quem olha gatinho e quem é ativista precisa ter tratamentos diferentes, né? Ao mesmo tempo, eu não vou pedir para a minha equipe de marketing faça todas as classificações possíveis e imaginárias de persona possíveis. Legal, então eu sou ativista mulher, loira e que gosta de cachorro. Ah, então não vou mandar uma propaganda de gato. Isso seria enlouquecedor, né? Assim, a gente não teria banda nem equipe para fazer isso. Então, a segmentação da Data Driven vem exatamente para fazer essas sugestões, dizer o quão relevante elas são. No exemplo que eu dei aqui de mulheres loiras que gostam de cachorro, pode ser irrelevante. Mas pode ser que não. Pode ser que você, sem querer, entenda, a partir dos dados, que grande parte das suas compras, por exemplo, de madrugada, acontecem por causa dessa persona, né? Então, o que eu faço? Eu, mais uma vez, que nem aconteceu no slide anterior, eu crio uma lista, eu crio uma experiência customizada, né? E por falar em experiência customizada, o último item que eu queria abordar aqui, né, é o motor de personalização, né? Já desde, sei lá, anos 2010, sei lá, muito tempo atrás, a gente tem o que a gente chama de motor de recomendação. Então, você entra num e-commerce, você está procurando, por exemplo, uma bebida alcoólica e vai aparecer lá embaixo, quem também pediu essa bebida alcoólica também comprou. Aí tem snack, tem, sei lá, picanha, qualquer coisa. Ou seja, existe um grau de correlação entre compras de um e compra do outro. Agora, não sei se vocês já tiveram essa impressão, né? Quando me comparam, só porque eu estou procurando uma cerveja ou uma bebida alcoólica, quando me comparam com alguém, por exemplo, que vai pedir, sei lá, churrasco ou então um snack, etc., eu me sinto como se eu estivesse sendo tratado de uma forma completamente aleatória, né? Alguém olhou para minha cara e falou: ah, não, esse cara gosta de um churrasco. Desculpa, mas você não me conhece. Sim, não necessariamente eu gosto de um churrasco, não necessariamente eu compraria esse snack. Onde veio? Eu nunca busquei por esse snack. É simplesmente porque eu estou comprando cerveja. Esse era um problema que os motores de recomendação tinham. Por quê? Porque o motor de recomendação vai dizer, basicamente, o quê? Pessoas que compram cerveja também compram isso, 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 isso. Ah, mas não necessariamente sou eu. Quando a gente tem um motor de personalização, é de uma forma integrada, visto, por exemplo, os meus cookies, né? A minha navegação de internet, né? Por que eu estou comprando cerveja? De repente, eu estou vendo, por exemplo, uma festa. E, de repente, você nota, por exemplo, que eu já entrei num site, por exemplo, de fantasia, ou alguma coisa assim. Talvez eu esteja fazendo uma festa fantasia e só quero comprar bebida para levar lá. Talvez eu nem beba. Talvez eu simplesmente estou comprando para outra pessoa, né? Então, ou seja, quando existe um motor de personalização, ele olha não somente as vendas de pessoas parecidas comigo, mas eles veem as minhas compras. As minhas compras, meu histórico de navegação, meu histórico de clique, meu histórico de outras coisas que eventualmente sejam também absorvidas nesse sistema, né? A gente vê, por exemplo, birô de dados, como receber Serasa e essas outras informações e coisas do gênero. Ou seja, é um motor realmente de personalização que a gente consegue entregar para os nossos clientes, tá? Sim, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que assim é um assunto extremamente longo, extremamente grande. Nós temos hoje as melhores ferramentas do mercado para lidar com isso, né? O Google Cloud Platform é, uma das melhores nuvens que a gente tem hoje no que diz respeito à escalabilidade, no que diz respeito a custo, tá? E a IPANET, ela aqui é o Luiz Rodrigo Tosi, né? Esse é meu e-mail, a gente está super disponível para conversar
a respeito de oportunidades para tratar os dados de vocês, para entender e para fazer previsibilidade. A gente tem bastante experiência em vários tipos de mercado, desde, sei lá, seguradoras e financeiras até varejo, tudo quanto é canto. E, inclusive, se vocês tiverem apenas dúvidas, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum. Acho que, ainda mais com essa filosofia Growth Partner, a gente quer é que o mercado cresça. A gente quer que os nossos usuários façam melhor, né? Não fiquem presos num mundinho dos anos 90 que simplesmente foi replicado. A gente está agora nessa transformação digital, a gente está num momento de inovações contínuas, então a gente precisa tentar entender qual a melhor forma de lidar os dados da forma que vai atender você e atender o nosso cliente, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo, obrigado por essa oportunidade e até o próximo webinar.